gurizada, estamos começando este episódio do InterpretaCast específico sobre obras indicadas para vestibulares. Então, apesar de eu ser do Interpreta Enem, a gente vai fazer um episódio sobre vestibulares, né? Então, estamos indo aí para outros campos, porque o Enem não tem obras indicadas, pelo menos até a gravação deste episódio. Quando a gente joga para a internet, nunca sabe quando você vai ouvir, de repente você está em 2039 e existem obras indicadas para o Enem. Em 2024 não existia. E aí, quando você vai fazer um vestibular, fica sempre aquela pergunta do cara que é: vale a pena ler as obras ou não do vestibular tal? Vale a pena ler as obras ou não? Então nós vamos fazer um episódio só sobre isso. Vamos conversar sobre todos os prós e contras de você ler e você não ler as obras também. Beleza? Então vem comigo, vamos falar. Ó, obras indicadas. Eu, como professor de literatura também, sou professor de português, literatura e redação, eu teria a obrigação moral de dizer para você que sim, você tem que ler as obras. Porque esta é a obrigação moral de um professor de literatura. Porque antes de ele ser um professor que prepara os alunos para a prova de literatura de um vestibular, ele é um professor de literatura. Então eu tenho que valorizar a literatura. Quanto eu mais estimular os meus alunos a lerem, melhor. Mais bom professor eu sou e mais eu estou cumprindo o meu papel na Terra. Só que aí vem a diferença de você ser o professor Lauro, né? Que eu não sou obrigado a seguir regras. Ah, mas o professor de literatura tem... Mas eu não sou... Não, eu faço o que eu quero, tá? Por que eu gravei episódios nessa temporada? Se você ainda não assistiu, o início da segunda temporada foi contando a minha história. Porque daí você já vê que desde a minha escolha de profissão, não foi normal, né? Eu já queria preparar os alunos para uma prova e tal. Então, eu sou um professor que às vezes eu jogo contra a minha própria disciplina. Então, só para dar um exemplo para você. Tem alunos que vão fazer só o Enem, estão se preparando ao longo do ano, e ele pergunta para mim: Lauro, tu acha que eu devo estudar gramática? Se eu vou fazer só o Enem e mais nenhuma prova? Um professor de gramática deveria dizer que sim. Com quais argumentos? Gramática é importante para a vida, pode te ajudar na redação, pode não sei o quê. Eu digo, cara, não. Se tu tiver tempo, tem alguns conteúdos de gramática que ajudam, mas em tese não. Não prioriza a gramática, vai estudar outra coisa. Por quê? Porque além de ser professor de gramática, eu sou mentor de estudos. Eu oriento os meus alunos, eu preparo como um todo para a prova. Então eu tenho que largar a realidade para ele. Redação. Um professor de redação não deveria falar para o aluno que ele tem que fazer redação toda semana? A maioria não fala isso? Eu não. Se chegar para mim um aluno que tirou 980 na redação do ano passado e nas 4 primeiras redações que ele fez esse ano ele tirou acima de 960 em todas, não vai fazer redação toda semana. Vai pegar e essas horas que tu tá usando para escrever redação e vai estudar matemática. Porque tu foi bem na redação e não passou, faltou matemática, vai estudar matemática. Ou natureza, ou o que for. Tá, mas eu não faço redação nunca. Não é sobre isso o episódio. Não distorce o episódio, Maria Clara. Tinha que ser a Maria Clara, apareceu na segunda temporada também. Pra você que não sabe, a Maria Clara é a louca da redação. Que tira 1000 em tudo e quer fazer mais. Maria Clara não, Maria Clara. Não precisa fazer nunca. Faz de 15 em 15 dias. Uma semana sim, 2 não. Mantém só. Mas destina o teu tempo para outra coisa. Mas não é sobre isso o episódio, Maria Clara. É sobre as obras indicadas. Da mesma forma que eu falo isso para gramática e para redação, devo ler as obras? Depende. A primeira coisa que você tem que se perguntar: que dia é hoje? Qual é o dia que você está ouvindo essa dica? Se nós estamos em março e a tua prova é em dezembro, porra, leia as obras. Tem um tempão até a prova ainda. Tem muita prova de indicação de vestibular hoje que é trilegal a obra. É uns livros de literatura trimassa. Tem outros que são ruins, mas tem uns que são bons. Outra, você precisa ler todos, lê os que são bons e os outros se você ler só o resumo. Professor, o que tu considera bom? Aí depende de gosto, né, mano? Vai ter uns livros que tu vai gostar e outros não. Tu não precisa ler todos ou ler nenhum. Nós estamos no início do ano, lê. Pega um final de semana ali, faz uma leitura e tal. Agora tem que ler todos. Não, tem tempo. Agora, se você está ouvindo esse episódio em outubro, a tua prova de vestibular é em dezembro, e ainda tem o Enem no meio, e você vai querer ler as obras? Não, né, mano? Tá, a prova tá ali, ó, na cara do gol. Você vai parar para ler a obra agora? Não. Ah, mas como professor o senhor não deveria nada, porque eu não tenho que nada, não sou obrigado a nada, meu ascendente é aquário, eu faço o que eu quiser.
Se falta pouco para a prova, não vai ler a obra, vai ler resumo. Vai procurar vídeo de resumo na internet. Tudo depende desse prazo. Esse prazo é fundamental. Todas as escolhas que você vai fazer de estudo estão relacionadas a isso. É por isso que, quando eu vou lançar um curso que começa as aulas em fevereiro, é uma pegada. Se é um curso de revisão de um mês, é outra pegada. Porque daí o tempo que o cara tem é outro para fazer aquilo ali. Você entendeu? Então, da mesma forma as obras. Tá no início do ano, lê. Tá na metade do ano pro final, resumo, fio. Não vai dar. Mas tem um aqui que eu acho que seria legal ler. Então lê esse um, chato. E o resto tu vê resumo. Não tem um negócio. Aí o cara fica com aquele medo. Ai, mas e se cai as questões específicas sobre a obra, eu não sei e eu rodo. Então calma. Primeiro de tudo. Nós falamos primeiro sobre o tempo, mas não é só o tempo. Você não precisa de episódio de podcast. Faça um carrossel no Instagram e resolve. Tem mais coisa. Como é que é a tua prova? Porque tem prova que tem obra indicada e cobra detalhes, cobra aprofundado. Só que o resumo tu não resolve. Tu precisa do detalhe do detalhe. Tem prova que não aprofunda tanto. Que só um geralzão ali tu já mata, né? Já consegue fazer uma boa. Como é que é a tua prova? Conhecer a prova é fundamental, cara. Conhecer a prova é fundamental. Ah, professor, eu tô me preparando aqui pra minha prova, né? Vou fazer vestibular tal. Mas eu não tenho muita noção como ela é, assim, no cursinho nós estamos só vendo o conteúdo. Pá! Chega a me dar vontade de chorar. A primeira coisa que você tem que conhecer é a prova que você vai fazer. Vamos dar uma perspectiva pra você? Talvez a imensa maioria de vocês que estão aqui sejam vestibulandos. Não fazem concurso público. Vou mostrar pra você como é que é a realidade de quem faz concurso público. Quem faz concurso público fica estudando, enquanto não sai o edital, as matérias gerais que sempre vão cair. Português, raciocínio lógico, não sei o que, bababá. Quando sai o edital, sabe qual é a primeira coisa que um concurseiro vê? Qual é a banca que vai fazer a prova? Se é a FGV, se é a VUNESP, se é a Sesgran Rio, se é o Sebrasp. Quem que vai fazer a prova? Porque aquilo ali define tudo. Quem vai fazer a prova define o estilo de cobrança e a partir do momento que eu sei qual é a banca que vai fazer a prova, eu estudo pra ela. Tem vestibulando que chega, ainda bem que eu tô gravando cedo esse episódio, se você não viu ele cedo, o problema é seu. Tem cara que chega em agosto, setembro, estudando pra uma prova e ainda não fez nenhuma prova antiga. Tá louco, mano. Não, você é louco. Como é que a prova cobra os troços que tu tá estudando? Não, mas é que no cursinho estão dando aula, só aqui não me mandaram fazer prova. Daí o que tá errado é o seu cursinho, tá louco, mano? Estoura. Nós também, se você tá vendo esse episódio no dia certo, nós também, sei lá, abril no máximo. Março, abril. Nós devemos estar. Tem que ver o dia que eu resolvi postar. Se você chegar em maio sem fazer uma prova inteira daquela prova que você vai fazer no final do ano, você tá errado. Ah, mas eu não tenho conteúdo ainda pra fazer ela porque eu tô estudando. Ninguém se importa. Não tô preocupado se você vai acertar ou errar. Você vai fazer a prova pra conhecer a prova. Tu já imaginou um cara ficar o ano inteiro no cursinho estudando obra indicada, lendo todo o livro e descobrir que o que cai na prova é só o basicão, que só o resumo que precisava? Ah, mas é que eu perguntei pro meu professor, ele disse que precisava. Não, mano, vai lá e vai tu atrás. Vê a prova, lê, analisa. Você tem que ter autonomia de estudos. Vai pagar cursinho e vai fazer o cronograma do cursinho e pronto, acabou? Não. Você vai definir o que você quer e o que você precisa. Como é que a tua prova cobra? Ela cobra detalhes? Não cobra? De algumas provas cobra, de outras não? Qual é o peso da literatura nela? Será que compensa o tempo que tu vai destinar lendo as obras versus o que tu realmente poderia estar fazendo e resolvendo matemática e física no lugar? Você tem que tomar essas decisões, fio. Ai, professor, mas eu não tô acostumado assim, sabe? Eu sempre me estudo só, eu estudo o que me dizem no colégio. Ah, nenê. O nenê estuda o que dizem pra ele no colégio, cuti-cuti, bicho-bubu. Você é concurseiro, mano. Você vai entrar numa universidade, você vai tentar uma vaga que poucas pessoas conseguem. Você vai fazer o quê? O que o cursinho tá mandando todo mundo fazer? Adivinha, só adivinha. Olha o pensamento mais lógico do mundo. Se você fizer o que todo mundo tá fazendo, você vai conseguir o resultado que todo mundo obtém, que é qual? Não passar. Mas é o óbvio. Ai, todo mundo falou que é importante ler os livros, então eu vou ler. Não. Você tem que ver se é importante ou não.
Se você pegar um vestibular anterior da sua faculdade que você quer, você fez 5 provas anteriores, sem ler nenhum dos livros indicados, você gabaritou literatura em todas. Eu te pergunto, precisa das obras indicadas? Não precisa. Não importa o que te digam, não precisa. Agora, você pega um vestibular que você vai fazer a prova. As 5 provas anteriores que você fez, você acerta 20% das questões de literatura só, o resto você não faz ideia porque não leu as obras. Precisa ler as obras? Precisa. Daí você lê só os resumos e aumenta o seu desempenho de 20% para 50%. Não consegue acertar mais do que isso. E aí você pensa, 50% de literatura é suficiente para entrar na faculdade que você quer? Não, não é suficiente. Então qual é a conclusão lógica? Lê o Inferno das Obras. Mas o quê? O que é isso, cara? É o óbvio. Eu vou mudar o nome das minhas aulas para aula do óbvio. O que o senhor vai falar hoje sobre ler ou não ler as obras indicadas? Vou falar o óbvio. O cara tem que saber o que ele vai fazer. Você não quer entrar na faculdade? Lá é lugar de adulto, não de criança. Então você toma as decisões que você tem que tomar. Você tem que conhecer a prova que você vai fazer, cara. Como é que você faz isso? Aí entra um magrão lá falando uns troços aleatórios e tu não sabe se aquilo cai na tua prova ou não. Tu tem que saber. Quando eu entro para dar aula para um grupo de alunos, seja online ou presencial, eu já estudo aquela prova e eu sei o que eu tô falando, porque eu tô partindo do princípio que todo mundo conhece a prova que eu tô falando também. Tanto que quando eu tô dando aula, os alunos que sabem a prova já fazem assim, ó, porque eu estudei aquela prova para dar aula. Para eu fazer um curso, um aulão de uma prova específica, é porque eu conheço muito bem aquela prova, senão eu não faço aulão. E o que tem de aluno que me pede, Lauro, faz aulão para a universidade tal. O que um professor normal faria, talvez? Talvez alguns professores na internet fariam assim, tem uma galera pedindo aula para essa prova aqui, vou fazer para ganhar uns pila. Não, mas se eu não dominar aquela prova, eu não faço. Eu vou fazer se eu sei do que eu tô falando, porque eu vou partir do princípio que os alunos que estão me assistindo também sabem. Agora, vai ter um aluno ali que nunca ouviu falar, que se eu disser para ele que é importantíssimo ele estudar gramática pro Enem, todas as regras, porque vai ajudar, o cara tem que saber que não é assim que funciona. Você é o responsável por saber isso. Você tem que conhecer a sua prova. E aí eu aproveito para falar de tudo isso. Daí vem meu problema com a literatura, né? Eu adoro literatura. E você que tá aqui, já fiz um episódio sobre isso com o professor Alencar. Você pode procurar aí sobre literatura com o Alencar na temporada passada. Literatura é fantástica, cara. Literatura é incrível. Você não pode dizer eu não gosto de literatura. Você dizer que não gosta de literatura é que nem você dizer que não gosta de música. Você pode não gostar de alguns estilos musicais, mas alguma música você gosta. Eu não gosto de filme. Porra, não. Algum filme você gosta, outros não. Literatura é a mesma coisa. Não gosto de literatura é porque você nunca teve contato com alguma obra que te despertasse aquilo. É que nem tu pegar um cara... Eu, por exemplo, sou pagodeiro, mas tu pega um cara que odeia pagode. Daí o cara diz assim, eu odeio pagode. E tudo que ele ouviu a vida inteira de música foi só pagode. Ele nunca ouviu outro estilo musical. O que ele vai dizer? Que ele odeia música. Porque pra ele música é aquilo ali. Entendeu? Não. Tem outros estilos. Então, odeio literatura. Não. O que faz a gente pegar ranço é estudar literatura porque vai cair na prova. Isso é um crime o que estão fazendo. Estudar física porque vai cair na prova, ok. Estudar gramática porque vai cair na prova, ok. Literatura é uma arte. Você não pode fazer uma questão de vestibular de uma obra fantástica da literatura, qualquer uma que você quiser, e você cobrar uma amenidade que não faz diferença. Porra, eu vou pegar Cartomante, Machado de Assis. Puta, simbólico pra caramba. A Rita vai lá, tá traindo o cara, vai na cartomante, vê se vai dar certo. A cartomante mente pra ela e o Vilela vai também. Vou dar spoiler do livro, no final os dois morrem porque o corno vai lá e atira nos dois. Daí imagina uma prova de vestibular cobrar assim. Quem foi primeiro na cartomante? A Rita foi primeiro e depois o Camilo foi? Ou primeiro o Camilo foi, depois a Rita? Pô, isso não faz diferença, cara. Quantos tiros ele deu? O corno deu no amante. Não interessa quantos tiros. Você tem que perguntar
quão impactante isso foi pra época. Porque quando a gente lê hoje a Cartomante, a gente já faz assim, ó, matou os dois. Mas imagina na época, que as outras histórias eram românticas, sempre com um final feliz. Imagina o impacto que deve ter sido. É isso que deveria ser perguntado. Se tu pedir pra mim como a literatura deveria ser cobrada em vestibulares, tu não vai gostar. Porque pra ti não seria legal. Mas como eu acho, tinha que ser questão discursiva. Eu daria uma lista de leituras obrigatórias e faria uma questão que você escreveria como se fosse uma redação. Quais os impactos que você acredita que se destacam na obra A Cartomante de Machado de Assis? E aí você escreveria livremente o que você quer e eu avaliaria a sua visão a respeito disso. Aí seria legal. Daí você leria para absorver aquilo. Os professores estariam livres para mostrar o impacto daquela obra. Agora, quando a gente faz questão de prova que traz os trechos do livro e pergunta de que conto é. Puta, aí bota como obra indicada um livro de Machado de Assis, que tem vários contos, os melhores contos de Machado de Assis, várias histórias. Daí tu bota 3 trechos e pede pra ligar qual conto é cada um. Ah, mano, pra quê? Como é que a pessoa vai gostar de literatura assim, ter que decorar um trecho e dizer de que conto é? Tem como a pessoa gostar daí, mano? Aí vai ficar triste, entende? Putz, cara. Tá errado, entendeu? Se você tivesse acesso... Vamos pegar série, tá? Pensa na sua série favorita. Qual que é? Bota nos comentários se tu quiser. Tua série favorita do mundo inteiro. Eu não sei dizer qual é a minha série favorita do mundo inteiro. This Is Us, talvez? Pô, This Is Us é impactante, né? Não tem como a pessoa passar inerte aquilo ali é demais. Pode ser This Is Us, vai. Qual que é a tua? Quer ver eu transformar essa tua série favorita numa bosta? Eu transformo ela num lixo, quer ver? Não tem como porque eu sou apaixonado. Eu faço uma prova sobre ela pra tu ter que assistir tudo de novo com perguntas assim. Quem é que morreu no episódio 8 da 9ª temporada? Porra, você assistiu uma série pra, em vez de sentir o que a série tá te passando, mergulhar naquilo, você tem que prestar atenção no nome das pessoas que morreram e saber ligar a qual temporada e qual episódio isso aconteceu, acabei com todo o teu prazer de assistir a série. E é isso que acontece, né? Porque daí vem lista, eu ainda botei obras indicadas, mas alguns vestibulares botam leituras obrigatórias. Já tem o obrigatório no nome. Ou seja, já é chato. Tu pergunta pra qualquer criança, tudo que ela é obrigada a fazer, ela não quer. Isso é psicologia infantil. Se tu chegar pra uma criança e disser assim, vamos brincar na piscina? Vamos. Tu vai ter que ir pra piscina agora e tu vai ter que ficar na piscina. Ela começa a chorar e não quer. Só de ser obrigatório já é chato. Então, já botam leituras obrigatórias. E aí tu tem que saber detalhes do texto. Por quê? Porque a criatura que tá elaborando a droga do vestibular também não tem noção do troço e cria umas questões sem noção. Daí estamos nós, no ensino médio e no cursinho, tentando fazer os alunos se apaixonarem por literatura. E olha, eu tento, eu acho que eu consigo. Eu acho que no meu curso de literatura, pelo menos eu já ouvi feedback de vários alunos, né? Dizerem assim, Lauro, cara, eu odeio literatura, mas com as tuas aulas, meu Deus, me deu até vontade de ler. Eu acho que eu consigo cumprir esse papel. Eu já vi aluno que disse que odeia poesia começar a gostar depois da minha aula. Pô, ficou lisonjeado. Só que daí eu preparo o cara, vem a droga do vestibular e pergunta, ligue o poema ao autor. Esse poema aqui é de Olavo Bilac ou é de Alfonso Guimarães? Sabe, mano? Ah, tenha dó, né? Então fica a minha crítica aí, a quem elabora a prova, a quem faz todo esse processo. Nesse ponto eu gosto mais do Enem, né? O Enem não vai cobrar esse nível de detalhismo, de o cara ter que saber exatamente qual é um trecho e tal. E mesmo que o Enem tivesse obras indicadas um dia, ele não ia apontar para esse nível de detalhismo porque não é a proposta da prova, né? Então, se você vai... Talvez é por isso que eu consiga fazer, né? Porque o meu curso de literatura, ele é pro Enem. Então, eu tenho liberdade para fazer esse pano de fundo e essa construção. Eu não preciso ficar preocupado com o detalhismo. Mas quando você vai dar aula de obras indicadas, dependendo do vestibular, você é obrigado a cuidar disso, né? E aí tem sempre aluno que fala também, já que eu falei de poema, para dar mais essa dica, né? Professor, quando tem poema como obra indicada, como é que eu faço? Porque não vai adiantar tu ler os poemas, né?
O cara vai pegar lá os melhores poemas de não sei quem. Aí vai ficar lendo os poemas. Não vai entender nada, não adianta nada. Não é isso, né? E aí tem aluno. Se você é um deles agora, você vai ficar bravo. Tem aluno que se prepara tão mal para vestibular que ele não tá preocupado com realmente entender, realmente absorver. Ele quer fazer checklist e acabar o troço. Então ele lê as obras indicadas, não porque ele quer realmente aproveitar aquilo. Ele faz um cronograma no início do ano e diz, eu vou ler tais obras. Aí chega no dia de ler o livro dos melhores poemas, ele senta e só lê todos os poemas. Não reflete nada sobre eles, não tenta entender melhor, não faz uma contextualização com a época. Ele só lê, daí ele diz assim, li tudo. Tem aluno que estuda para se livrar do conteúdo. Vários de vocês vão tomar essa agora, porque é sempre assim no podcast, né? O episódio é sobre uma coisa e ele acaba virando outra. Então agora você vai tomar uma porrada nos seus estudos. Tem gente que quer passar e estuda pra se livrar, não pra realmente aprender e conseguir resolver as questões na hora. Então o cara bota um cronograma e ele diz assim, ó, deu, acabei isso aqui que eu tinha que fazer, me livrei. Daí o professor no cursinho diz que ele tem que fazer tantas questões. Ele faz aquelas e daí ele diz assim no final do dia, fiz a minha parte, resolvi todas as questões, li todas as obras. Tem cara que vai pro professor do cursinho e pede assim, professor, tem que ler as obras? E ele já pergunta com essa cara assim, ó, tem que ler torcendo pro professor dizer que não. Daí se o professor disser que não, ele se alivia. O professor falou que não precisa, graças a Deus. Se o professor disser que precisa, ele... eu vou lá ler então, porque eu quero muito passar o meu sonho, quero fazer medicina. Aí ele vai lá e lê, mas ele não lê para entender, para mergulhar na história, para refletir sobre aquilo, para entender as hipóteses que podem ser cobradas. Ele não lê para depois, quando o professor for dar aula sobre aquilo, ele poder aprofundar a discussão, porque ele já leu. Não, ele lê para se livrar. Porque ele não quer aquilo. E aí tu sabe que esse é um dos principais problemas que existem com alunos que entram na faculdade e me relataram. Porque na faculdade tem muita leitura, né? Não importa qual for o curso que você entrar. E aí os alunos não leem as obras que o professor indica com a intenção de ir para a aula e aprofundar a discussão. Ele lê para se livrar. Então, é normal, tá? Você que vai entrar na faculdade já saiba disso antes. Acho que um dia eu vou ter que fazer uma mentoria para universitários. Já me pediram, inclusive. Um dia vai ter. O cara entra na universidade e daí tem, assim, leituras recomendadas para aquela aula e leituras obrigatórias. Todo professor que bota no sistema leituras recomendadas e obrigatórias, ele já sabe que a recomendada ninguém vai ler. Ninguém vai ler. Talvez no início do semestre, ali tá com mais gás. Quando começar a época de provas, você tá fazendo aula segunda, terça, quarta, quinta e sexta de manhã, mais umas 2 tardes, vai? E daí você tem prova terça de tarde, quarta de manhã, quinta de tarde e sexta de manhã. E pra disciplina de segunda tem leituras obrigatórias e recomendadas. Talvez você nem leia a obrigatória, quanto mais a recomendada. Porque você não quer. Você quer se livrar. Então, o que tem que estudar para a prova aqui, ó? Daí você fica pedindo pro professor mandar os slides no sistema para você estudar pelos slides, que é o que tem mais importante. Porque você quer se livrar daquilo. Né? Você faz tudo querendo se livrar. E a droga do sistema alimenta isso. Porque não adianta nem eu falar que, para você ser um melhor profissional, você deveria ler tudo para aproveitar melhor as aulas. Porque a verdade é que hoje na universidade, se você ler só o obrigatório e nem isso, você passa. E aí você vai ter um canudo, vai se formar e tal. E aí agora nós transformamos um episódio que era sobre obras indicadas numa crítica ao sistema universitário e à formatação das aulas. Daí é muita viagem para um podcast também, né? Outra hora a gente pode fazer um episódio só sobre isso. Posso contar as minhas experiências, como está sendo a psicologia na UFSC, como eu estou lidando com isso, como eu vejo os meus colegas que estão fazendo a primeira graduação lidando. Será que eu não posso trazer algum colega aqui um dia para entrevistar e a gente dar a minha percepção e a dele sobre a faculdade? Olha, pode ser um episódio interessante, né? Vocês têm que me mandar também o que vocês querem ouvir aqui no podcast, sugestão de episódio. De vez em quando eu abro uma caixinha no Instagram e boto. E aí, o que você gostaria de ouvir no podcast, etc e tal. Você tem que participar, comentar aqui, achei legal, babá. Vamos combinar assim, quando você achar legal, você comenta. Foi show e tal. Quando você não gostar, você fica quieto, não precisa comentar também. Ninguém quer ler você dizendo, esse episódio foi uma bosta. Daí fica quieto.
Tá? Mas é isso que nós vamos fazer. Então, ó, resumindo a ópera, obra indicada, vê se tá no início ou no final do ano. Início do ano dá tempo de ler. Final do ano já acho que vale mais a pena focar em resumo. E conheça a sua prova. A sua prova cobra aprofundado, cobra mais resumido, é tão importante, não é? Pro curso que você quer tem peso, literatura, não tem? Tudo isso influencia. A moral da história é que você vem para um episódio como esse procurando respostas prontas. E o que você precisa é ter autoconhecimento e autonomia de estudo para descobrir as suas próprias respostas. E é isso que esse podcast quer ensinar. Ele não quer te dar as respostas prontas. Ele quer ensinar você a pensar. Viu que loucura? Te vejo no próximo episódio. Thank you.